Bom dia, governador. Obrigada pela presença aqui no Live CNN. Governador, eu gostaria de falar um pouquinho sobre o processo de participação do Congresso em toda essa crise. A gente viu o governo do presidente Lula, o próprio presidente Lula, fazer uma cobrança bastante incisiva, pedindo a aprovação de projetos que aumentem a punição a incêndios criminosos, por exemplo, só para citar um exemplo. Mas o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, veio depois falar em populismo legislativo. E, de fato, quando a gente conversa nos bastidores, a gente ouve que esse foi um gesto muito mais político por parte do presidente para tentar dividir a responsabilidade pela resposta à crise e que isso estaria sendo feito também com os governadores. Eu gostaria de uma avaliação do senhor sobre a responsabilidade pelo problema no pé em que ele está e a quem cabe resolver. Larissa, eu entendo que a gente não deve politizar essa discussão toda, em que pese nós estarmos no meio de um processo eleitoral municipal, de uma discussão grande do ponto de vista político, né, a gente deve focar no resultado, né? Eu sempre coloco isso dentro do Estado e o resultado ele vai ser alcançado se houver ação de fato. Eu acho que as posições parte a parte, né, das falas e das retóricas em relação ao contexto que existe, ele deve ser colocado em cima das ações operacionais de fato. Talvez o case do Mato Grosso do Sul esteja em cima disso. Eu jamais politizei essa questão e pelo menos os interlocutores do governo federal que estiveram conosco, até uma última visita, o próprio presidente Lula esteve lá, né, com diversos ministros, sempre foi focado o resultado, na integração dessas forças, né? E a discussão, ela tomou um caráter nacional pela condição climática nacional e algo que eu considero novo na crise desse ano, né? Eu nunca havia visto o volume de incêndios criminosos da maneira como ocorreu. Se pegarmos São Paulo, alguns outros lugares, mesmo no nosso estado, na área de Cerrado, fora do Pantanal, nós tivemos algumas ações dessa natureza no norte do país. E aí fala assim, mas qual é a causa disso? Eu acredito que haja diferentes motivações, né? Causas, como a gente chama, de direita, de esquerda, causas criminosas muitas vezes, com outros interesses econômicos. Então, acredito que a gente teve um número muito grande de ações criminosas esse ano, que devem ser investigadas e punidas com muito rigor, né? Porque o Brasil ele não pode ficar à mercê toda vez que há uma condição climática adversa e todo ano você tem um período de seca de maior ou menor intensidade por ações criminosas dessa natureza. Então, acho que a gente deve diminuir a politização da questão e atuar de maneira objetiva nas ações operacionais, sejam de prevenção, seja de punidade aos crimes que estão sendo cometidos e seja de combate.